A interpassividade é lugar comum. Com os novos meios eletrônicos, o consumo passivo de um texto ou obra de arte está ultrapassado. Não mais apenas contemplo a tela, interajo com ela cada vez mais, entrando numa relação dialógica com ela, escolhendo os programas, participando de debates numa comunidade virtual, ou mesmo determinando diretamente o desfecho da trama nas chamadas narrativas interativas. Os que louvam o potencial democrático dos novos meios geralmente se concentram precisamente nessas características, em como o ciberespaço dá à grande maioria das pessoas a oportunidade de escapar do papel do observador passivo que acompanha um espetáculo encenado por outros, e de participar ativamente não só do espetáculo, mas, cada vez mais, do estabelecimento das regras do espetáculo. O outro lado dessa interatividade é a interpassividade, a contraparte da interação com o objeto. Em vez do acompanhamento passivo do espetáculo, é a situação em que o próprio objeto tira de mim minha passividade, priva-me dela, de tal modo que é o objeto que aprecia o espetáculo em vez de mim, poupando-me da obrigação de me divertir. A interpassividade é o oposto da noção de Hegel, astúcia da razão, em que sou ativo através do outro, posso permanecer passivo, sentado confortavelmente em segundo plano, enquanto o outro age por mim. No caso da interpassividade, ao contrário, sou passivo através do outro. Concedo ao outro o aspecto passivo, gozar, de minha experiência. Isso nos leva à noção de falsa atividade. As pessoas não agem somente para mudar alguma coisa, elas podem também agir para impedir que alguma coisa aconteça, de modo que nada venha a mudar. Aí reside a ES, o sujeito interpassivo, estratégia típica do neurótico obsessivo. Ele é freneticamente ativo para evitar que a coisa real aconteça. Neuróticos obsessivos falam constantemente, inundando o analista com anedotas, sonhos, insights. Sua atividade incessante é sustentada pelo temor subjacente de que, se pararem de falar por um instante, o analista vai lhes fazer a pergunta que realmente importa. Em outras palavras, eles falam para manter o analista imóvel. Contra esse modo interpassivo, em que somos ativos o tempo todo para assegurar que nada mudará realmente. O primeiro passo verdadeiramente decisivo é retirar-se para a passividade e recusar-se a participar. De um modo ligeiramente diferente, é assim que o psicanalista, enquanto sujeito suposto saber, funciona no tratamento. Depois que está envolvido no tratamento, o paciente tem a mesma certeza absoluta de que o analista conhece seu segredo, o que apenas significa que o paciente é culpado a priori de esconder um segredo, que há um significado secreto a ser extraído de seus atos. O analista não é um empirista, sondando o paciente com diferentes hipóteses, à procura de provas. Em vez disso, ele encarna a certeza absoluta, que Lacan compara à certeza do cogito ergo sum de Descartes, do desejo inconsciente do paciente. Para Lacan, essa estranha transposição do que já sei em meu inconsciente para a figura do analista está no cerne do fenômeno da transferência no tratamento. Só posso chegar ao significado inconsciente de meus sintomas se pressupuser que o analista já conhece seu significado. O que o histérico espera do sujeito suposto saber é que ele forneça a solução que resolverá o impasse do histérico, a resposta final para quem sou eu? O que realmente quero? Essa é a armadilha que o analista tem de evitar. Embora, no curso do tratamento, ele ocupe o lugar daquele que é suposto saber, toda a sua estratégia é solapar esse lugar
e fazer o paciente saber que não há garantia para nosso desejo no grande outro. Lacan extrapolou da riqueza empírica dos fenômenos transferenciais à estrutura formal do sentido pressuposto. A regra mais geral que a transferência exemplifica é que, muitas vezes, a invenção de algum conteúdo novo só pode ocorrer na forma ilusória de um retorno à verdade original passada. O que muitos leitores de Lacan não percebem é como a figura do sujeito suposto saber é um fenômeno secundário, uma exceção, algo que emerge contra o pano de fundo mais fundamental do sujeito suposto crer, que é o traço constitutivo da ordem simbólica. Talvez seja por isso que cultura surge hoje como a categoria central do mundo-vida. Com relação à religião, não mais acreditamos realmente, apenas seguimos, variados, rituais e comportamentos como parte de um respeito pelo estilo de vida da comunidade a que pertencemos. Não acredito realmente nisso, é apenas parte de minha cultura, parece ser o modo predominante da crença deslocada, característico de nosso tempo. Cultura é o nome para todas essas coisas que praticamos sem de fato acreditar nelas, sem levá-las inteiramente a sério. E por isso que rejeitamos crentes fundamentalistas como bárbaros, como anticulturais, como uma ameaça à cultura. Eles ousam levar suas crenças a sério. Acreditar diretamente, sem mediação, é um fardo opressivo que o sujeito interpassivo, felizmente, pode ser descarregado sobre outrem pela prática de um ritual. Isto nos leva à característica seguinte da ordem simbólica, seu caráter não psicológico. Quando eu acredito através de outrem, ou tenho minhas crenças externalizadas no ritual que sigo mecanicamente, quando rio por meio de risada enlatada, ou faço o trabalho do luto através de carpideiras, estou realizando uma tarefa que diz respeito a meus sentimentos e crenças íntimos sem realmente mobilizar esses estados íntimos. As emoções que enceno através da máscara, a falsa persona, que adoto podem, de uma forma estranha, ser mais autênticas e verdadeiras do que admito sentir em meu foro íntimo. Quando construo uma falsa imagem de mim que me representa numa comunidade virtual de que participo, as emoções que sinto e finjo como parte de meu personagem não são simplesmente falsas, embora, ó que considero como meu verdadeiro eu não as sinta, elas são, contudo, verdadeiras em certo sentido. Suponhamos que, no fundo, eu seja um pervertido sádico que sonha em surrar outros homens e estuprar mulheres. Como em minha interação com outras pessoas na vida real, não me é permitido expressar esse verdadeiro eu, adoto uma persona mais humilde e polida. Neste caso, não se segue que meu verdadeiro eu está muito mais próximo do que adoto como um personagem fictício na tela, e o eu de minhas interações na vida real é uma máscara. A verdade tem a estrutura de uma ficção. O hiato entre minha identidade psicológica direta e minha identidade simbólica, a máscara ou título simbólico que uso, definindo o que sou para e dentro do grande outro, é o que Lacan chama de castração simbólica, tendo falo como seu significante. Os objetos que simbolizam poder também põem o sujeito que os adquire na posição de exercer poder. Se um rei segura o cetro nas mãos e usa a coroa, suas palavras serão tomadas como régias. Essas insígnias são externas, não parte da minha natureza. Eu as visto, eu as uso para exercer poder. Como tais, elas me castram, introduzindo um hiato entre o que sou imediatamente e a função que exerço. Nunca estou completo no nível de minha função. E isso que a famigerada castração simbólica significa. A castração que ocorre pelo próprio fato de eu ser apanhado na ordem simbólica.
assumindo uma máscara ou título simbólico. A castração é o hiato entre o que sou imediatamente e o título simbólico que me confere certo A status neurose e obsessiva autoridade. é para Nesse ele um sentido dialeto da preciso, histeria. O longe de ser problema para o histérico significante, é como mas um distinguir o traço, que uma ele é, marca que seu representa verdadeiro o desejo, sujeito. do Sou o que que sou outros veem através de e desejam significantes nele. que me Isto nos representam. leva para outra das Significantes fórmulas de constituem Lacan, minha segundo a identidade qual o simbólica. desejo do Lacan homem é o identifica a desejo do histeria outro. com Para neurose. Lacan, A o outra impasse forma principal fundamental de do desejo neurose humano é que ele é o desejo do outro tanto no genitivo subjetivo quanto no objetivo. Desejo pelo outro, desejo de ser desejado pelo outro, e especialmente desejo pelo que o outro deseja. Lacan partilha com Nietzsche e Freud a ideia de que a justiça, como a igualdade, é fundada na inveja. Nossa inveja do outro que tem o que não temos, e que se deleita com isso. A demanda de justiça é, em última análise, a demanda de que o excessivo gozo do outro seja restringido, de modo que o acesso de todos ao gozo seja igual. O resultado necessário dessa demanda, é claro, é ascetismo. Como não é possível impor gozo igual, o que se pode impor é uma proibição igualmente partilhada. Não deveríamos esquecer, contudo, que hoje, em nossa sociedade pretensamente permissiva, o ascetismo assume precisamente a forma de seu oposto, da injunção generalizada, goze. Estamos sob o feitiço dessa injunção, com o resultado de que nosso gozo é mais estorvado do que nunca. A realidade virtual simplesmente generaliza esse procedimento de oferecer um produto despojado de sua substância. Fornece a própria realidade despojada de sua substância, do núcleo duro resistente do real. Do mesmo modo como o café descafeinado tem cheiro e gosto de café real sem ser a coisa verdadeira, a realidade virtual é experimentada como realidade sem o ser. Tudo é permitido, você pode desfrutar tudo, com a condição de que tudo seja privado da substância que o torna perigoso.